Olá, meus amigos, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Cidades Inteligente, Mais Humana, Mais Sustentável, Mais Brasil, pela TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. E hoje, com muita alegria aqui, recebendo uma amiga, Marilene Retondini, prefeita da cidade de Monte Alto, nossa querida Monte Alto, na região de Ribeirão Preto. E, prefeita, é um prazer em recebê-la, seja bem-vinda. Vamos aqui conversar um pouco sobre gestão pública. A Marilene também já teve uma passagem pelo Poder Legislativo, prefeita reeleita. Seja bem-vinda, prefeita. Olá, boa noite a todos, a nossa audiência que nos acompanha. Prazer enorme poder estar aqui representando ali a região de Ribeirão Preto, falar um pouquinho sobre a cidade de Monte Alto, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho e poder conversar com todo o pessoal, passar um pouquinho da nossa experiência. Ótimo. Marilena, você é professora, né? A sua gestão tem essa marca da educação, o tão qual é importante os investimentos para a educação, para garantir um futuro para a sociedade, para os munícipes. E a sua marca, a sua bandeira é a educação. Exatamente. Sou professora, estou prefeita, né, terminando o mandato, aí provavelmente voltamos aí à sala de aula. E dentro da sala de aula foi onde eu encontrei a inspiração para ir para a vida política. Porque existe um preconceito em relação à política, mas nós precisamos trazer boas pessoas à política para que as más vão saindo aos poucos e a gente mude esse cenário político que existe não só no Brasil como no mundo. Então, enquanto os bons não se levantarem, os maus permanecerão. Verdade. E dentro da sala de aula, eu encontrava muitas dificuldades, muitas realidades, e isso me incomodava enquanto ser humano, enquanto mãe. E dentro da sala de aula eu consegui fazer muito, mas eu entendi que eu precisava de mais. Então surgiu uma oportunidade, eu fui candidata a vereadora na minha cidade, me tornei suplente. Fiz uma campanha muito tranquila, muito limpa, como sou enquanto pessoa. E o vereador eleito, Marcelo Tota, ele fez a passagem, né, no 3º, 4º mês de mandato, e eu assumi enquanto vereadora. Carrego até hoje a bandeira dele, que é a bandeira da inclusão. Então, dentro da educação, o que mais acontece é a inclusão. E lá, enquanto vereadora, permaneci por 4 anos. Durante esses 4 anos de trabalho, tive a oportunidade de fazer pontes. Porque o que acontece hoje, a falta de comunicação, gera desigualdade, gera desinformação e é onde gera os fake news que a gente conhece hoje. Então, dentro da Câmara Municipal, eu tive a oportunidade de trazer bons projetos. Por quê? Porque eu sempre tive vínculo com a comunidade, com a sociedade. E também sempre fui muito respeitosa com o Poder Executivo e também fui muito respeitosa com o Poder Judiciário. Dentro de todo esse trabalho realizado dentro da Câmara Municipal, eu vi que eu não conseguia chegar na ponta e resolver os problemas. Então, tive a coragem de me candidatar a prefeita na cidade de Monte Alto. Lembro a época que nós éramos em 13 vereadores, né? Eu era a 13ª. 6 vereadores acompanharam um candidato, 6 vereadores acompanharam o outro candidato. Então, fizemos ali uma carreira limpa. Fizemos uma parceria grande com pessoas que estavam realmente querendo chapa pura, querendo realmente iniciar na vida política. E dentro desse trabalho, fizemos o que deve ser feito, porta a porta, casa a casa. Preparar um plano de governo realmente que tenha a cara da cidade, os problemas da cidade. Pensando nas pessoas, né, prefeita? Pensando em pessoas. E dentro desse projeto, né, montamos, primeiro fizemos as visitas, montamos um plano de governo, que a gente tem visto muito por aí, inclusive aconteceu na minha cidade, de se copiar plano de governo de outros lugares. Quer dizer, você não conhece a realidade do seu município. E montamos esse plano, fomos para as ruas, conversamos com as pessoas e as pessoas estavam sedentas dessa novidade, né? As pessoas estavam sedentas de trazer alguém que realmente fosse do povo.
que realmente conhecesse a dificuldade do dia a dia das pessoas. Que possa se sentir representado, exatamente, né? Tal qual aconteceu enquanto vereador. Nós tivemos em Monte Alto, agora no último dia 29, mês que a cidade completou mais um aniversário, 44 anos. E foi muito bacana, porque nós reunimos lideranças de toda a região ali de Monte Alto, cidades vizinhas. Quero aqui mandar um grande abraço ao nosso presidente da Câmara, Baltazar, que nos recebeu com tanto carinho. Em nome dele, eu quero agradecer todos os vereadores da Câmara de Monte Alto. O prefeito esteve conosco, também brilhantando nosso evento. E foi muito bacana, nosso encontro de inovação. E, prefeita, a senhora colocou uma coisa muito importante. O contexto político, ele hoje carece muito das pessoas de bem e do bem. Pessoas que realmente possam se colocar no lugar, né, do contribuinte, porque na verdade o contribuinte muitas vezes eles ficam muito decepcionados quando ele vê que as coisas ficam patinando. E o fato da senhora ser vereadora, foi eleita prefeita e agora foi reeleita prefeita, é um sinal que a população está apoiando e quer a continuidade do seu trabalho. E a gente sabe que a administração pública ela é muito complexa, principalmente a parte orçamentária, porque muitas coisas dependem de gestão, de planejamento, mas também depende do recurso. E o recurso, muitas vezes, do município, ele é um orçamento engessado, né? E a senhora depende também de orçamento com a Câmara, o PPA, lei orçamentária. É toda uma estrutura, né, de organização que não é tão simples assim. Muitas vezes não é só questão do querer, né? Mas a gente tem que estar ali se organizando para que as coisas possam ser viabilizadas. Esse desafio orçamentário, fala um pouco para a gente de Monte Alto, a população de Monte Alto, o tamanho do território. É um território que só tem que cuidar não só da área urbana, mas a área rural é muito extensa, manutenção de estradas, orçamento que a senhora tem lá, no mínimo, para cumprir, são as despesas obrigatórias, 25% da educação, 15% no mínimo de saúde, se gasta muito mais. A senhora tem folha, tem custeio, a senhora tem as outras áreas para atender, agricultura, esporte, turismo, meio ambiente. Como a senhora consegue fechar essa conta? O nosso município é um município diante do IBGE, 47 mil. Mas acreditamos que já temos sim, mais de 50 mil habitantes no nosso município. Nós temos uma arrecadação que se fecha em 280. Como você disse, nós temos aí os 25% da educação, mas impossível se investir somente 25% em educação, porque com a folha de pagamento a gente acaba passando disso. A saúde são 15%, porém a gente tem investido 33%, porque é uma defasagem no trabalho com a saúde que vem de anos e anos e anos. E a folha de pagamento, né, que nós temos aí a nossa responsabilidade prudencial, de não passar aí dos seus 51%, aí acaba o recurso. Lembrando que a importância de estarmos aqui fazendo essa discussão, porque o recurso, ele acontece onde? No município. O recurso não acontece no Estado ou na União. As pessoas pagam imposto no município. Por isso que nós precisamos ter grandes lideranças que repensem a forma fiscal desse país. Porque se é no município que a pessoa trabalha, que ela gera o seu imposto, por que esse imposto vai embora para o Estado? Por que esse imposto vai embora para a União? E fica tão pouco para o município trabalhar e fazer o que é de fato, né? Então, nós precisamos realmente fazer aí esse diálogo. Nós temos pacto que fazer federativo, né? Exatamente. Nós temos aí que ter grandes lideranças, partindo das câmaras, partindo do executivo, partindo do próprio judiciário, para fazer essa revisão. E aí vem o grande desafio. Como trabalhar? Primeiro passo, uma boa parceria com a Câmara Municipal. O senhor citou o nome, né? Quero aqui também deixar o meu abraço ao presidente da Câmara Municipal, Baltazar Garcia, que também é do nosso partido, PSD, né? Juntamente aos outros vereadores que têm trabalhado, sim, e muito para que a gente possa desenvolver a nossa cidade. A democracia faz com que as pessoas pensem diferentes, mas dentro desse diferente, com muito respeito. Esse é o que a população espera daqueles a quem escolheu. E vem a outra parte, um bom contato com o governo do estado e um bom contato também com o governo federal. O que acontece hoje? Tá aí, é fato, não é fake. Existe uma grande polarização política acontecendo no nosso país, né? Assisti essa semana uma entrevista de um grande jornalista e ele dizia o seguinte: o problema do Brasil não é a direita ou a esquerda, é a extrema direita e a extrema esquerda.
Porque a direita e a esquerda, elas têm que existir para que se discuta ideias e se coloque pontos de vista diferentes. Todo radicalismo, ele é prejudicial, né? Demais. E através das redes sociais, isso chegou também nos municípios. E as pessoas, elas acabaram levando isso para suas vidas, para suas casas. A gente tem casos de famílias que se destruíram diante de uma eleição de presidente, de governador. Isso não pode. Muito pelo contrário, a política, ela tem que ser algo que traz às pessoas um acolhimento, um reconhecimento, um pertencimento. O senhor disse muito bem da questão das pessoas se sentirem representadas no seu município. Por isso que existe a eleição, onde elas escolhem o seu prefeito, onde elas escolhem os seus vereadores. Dentro dessa demanda da prefeitura, voltando à sua pergunta da educação, nós fizemos grandes investimentos. Para o senhor ter uma ideia, Monte Alto nós temos 24 unidades escolares. Nenhuma delas tinha VCB. Ah, mas isso não aparece em placa. Não tem problema. A responsabilidade do gestor é fazer uma prestação de serviço. Ah, mas é muito difícil pegar fogo. A Boate Kiss também era muito difícil. Pegou e levou vidas. Então, a minha responsabilidade enquanto mãe, enquanto professora, enquanto gestora, é fazer com que o dinheiro público chegue. Então, nós fizemos sim os AVCBs nas 24 unidades escolares, nós colocamos ar-condicionado em todas as nossas unidades escolares. Município de Monte Alto, o material escolar, que é um alto custo a todo munícipe, ele é gratuito a todos os nossos alunos, e não é qualquer material, é um material que é escolhido a muitas mãos para que realmente o aluno possa ter igualdade, equidade na sala de aula. Mas mais que isso, os nossos alunos recebem um uniforme escolar esse de qualidade, de calor, de frio. Então, essa noite fez um pouquinho de frio, o aluno tem o seu agasalho para ir para a escola. Tá calor, tem o agasalho para ir para a escola. Transporte escolar gratuito. Quando nós entramos, se pagava carteirinha. Falei, gente, isso é um absurdo. Como se pagava também para usar o conservatório municipal. Falei, gente, se é municipal, é público. Quando é público, não tem que ter pagamento. Então, nós automaticamente já fizemos a extinção dessas taxas para que as pessoas pudessem ter a oportunidade. Quando você coloca uma taxa, você limita as pessoas a usarem. Porque nem todo mundo tem condição desse recurso, né? Chega janeiro, eu vou falar agora como mãe, é o IPVA, é o IPTU, é mensalidade disso, daquilo. Então, o que acontecia? Alguns pais tinham condições de comprar o material escolar, de fazer a compra dos uniformes, de fazer realmente todo esse fluxo dentro da escola. Outros não. E o fato da criança chegar na escola e não estar em equidade com os demais, psicologicamente abala a aprendizagem dela. Isso eu posso falar porque eu estou 27 anos enquanto professora. E lá não. Lá todo mundo é igual. Professor com kit de material. Nós temos as sacolas literárias, que são materiais, livros que são trabalhados durante todo o ano. Durante o aniversário da cidade, quando vocês estiveram lá. A Feira do Livro. Retomamos fantástico. a Feira do Livro. Somos mais de 5.300 alunos. Todos os nossos alunos recebem um voucher de R$30 para irem à feira, conhecer os autores, participar de oficinas, peças teatrais, conhecer realmente a importância da cultura e lá adquirir livros. Hoje a gente tem visto muito que os nossos meninos nasceram na era digital. Porém, a importância do livro, ela continua sendo... O resgate, né? Resgate de valores. E o livro nos traz também esse resgate de valores, né? Enquanto professora, eu vejo a importância das crianças fazerem essa contrapartida entre o digital e o livro. Então, assim, essas informações dos livros, o contato com o livro, a leitura. Nós temos casos interessantes que aconteceram de famílias que estavam em briga e por conta da feira do livro, o pai levou o filho para a feira e o netinho ali convidou o avô para ir para casa, para poder fazer a leitura. Então, a família ali se reorganizou novamente. Então, e muito mais que isso, né? É você sentar, você discutir. Eu falo que quando um casal, ele se casa, talvez a gente pense que o primeiro móvel que a gente deva comprar é a cama. O primeiro móvel é a mesa, porque é ali que a gente vai comer, é ali que a gente vai conversar, é ali que a gente vai tomar as decisões. E nós fazemos isso também dentro da gestão pública. Muito bem. Mas a gente também tem um outro projeto muito grande de trazer a questão ambiental para a discussão. Né? Uma pauta que era futurista, né? 60, 70, nos anos 80, até nos anos 90, falava quando, né, descongelar a Antártida. Hoje a gente está vendo no nosso dia a dia as mudanças climáticas e o quanto isso impacta no dia a dia
da população. Vamos imaginar que nós estamos aqui em Jundiaí por conta de um problema climático, a gente tenha problema com a uva. Sim. Economicamente, nós vamos ter problema aqui na cidade, sim, nós vamos ter problema em toda a região. Como na minha cidade, se nós tivermos problema climático, né, com a questão do agro, como o senhor colocou muito bem, Monte Alto é uma cidade que tem mais de 410 quilômetros de estrada rural. Isso é muito para uma cidade, né, no tamanho de Monte Alto. Toda ela cadastrada na Guarda Municipal e toda ela agora monitorada. Porque como eu contei para o senhor na sua visita em Monte Alto, o governador Tarcísio, uma pessoa incrível, fora da curva no trabalho na nossa região, ele trouxe a Muralha Paulista para identificar quem entra na cidade. Porém, eu, enquanto prefeito, eu fiz a Muralha Caipira, porque eu também preciso dar segurança ao homem do campo. Então, nós estamos monitorando as estradas rurais do nosso município. Então, nós cercamos, nós vamos usar a inteligência artificial. Muralha Paulista, Muralha Caipira, para a gente poder aí oferecer segurança no integral da nossa cidade. Como no nosso distrito, nós temos um distrito lindo que se chama Distrito de Aparecida e Monte Alto. Lá nós temos uma réplica, né, da igreja, da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Nós temos a Virgem Montesina. Então você que está nos assistindo, que queira conhecer a Virgem Montesina, a única do nosso estado, é uma igreja belíssima, de uma energia de oração muito grande, né? Já aproveito a oportunidade também, porque nós temos a Rota das Capelas, que nós fazemos em Monte Alto, né? Então a pessoa já faz a Rota das Capelas, passa pelo povoado de Bitirama. Nós temos um povoado com aquelas casas antigas, que guarda toda a sua história de povoado mesmo, mas lá temos também uma empresa muito forte que se chama Cepera. E dentre isso, passa também pela Aparecida e passa por todas as nossas serras, preservadas e cuidadas na nossa gestão. É isso aí, prefeita. Prefeita Maria Helena, dando aqui uma aula, um show aqui de gestão pública, pensando nas pessoas. A senhora tem um foco muito bacana, prefeita, que é uma bandeira nossa do movimento da Frente Parlamentar, que é a questão do desenvolvimento humano. Né? Hoje precisamos resgatar essa relação da qualidade, da humanização das ações. E a senhora tem essa marca na sua gestão, a senhora, nessa sua explanação, coloca isso com muita propriedade, o quanto isso faz bem, né? Não é só a questão da escola, você pôr toda a estrutura necessária, mas também focar a questão do profissional da educação, a estrutura da questão dos funcionários estar em sintonia, em harmonia, para poder prestar um bom serviço de qualidade à sua população. Para o senhor ter uma ideia, né? Quando eu entrei enquanto vereadora, na minha campanha, eu disse que eu iria mudar o valor do Vale Alimentação. Uma cidade de 50 mil habitantes, o Vale Alimentação era de R$400. Então, eu disse na minha campanha que eu chegaria aos 800. Não sei se por ser mulher, a gente sabe que ainda existe um pouco de machismo dentro da política, não só na política, mas em outras áreas também, né? Fui chamada de louca. E realmente eu errei. Eu cheguei em 1.200. Hoje o Vale Alimentação na cidade de Monte Alto, ele está em R$1.200 e ano a ano nós vamos, até finalizar o nosso segundo mandato, nós vamos aumentar esse valor. Por quê? Porque aumentando o Vale Alimentação, esse funcionário com o seu salário, ele consegue fazer outras compras. E eu quero deixar algo registrado. Monte Alto, desde que nós entramos, nós nunca fizemos o pagamento no 5º dia útil. Nós sempre antecipamos 9, 10 dias esse valor na mão do funcionário, porque são 1.800 funcionários que vão para o comércio, eles aquecem esse comércio, gera economia da cidade. Gera economia, e esse comerciante, ele tem dentro dessa plataforma 1.800 pessoas, aí gastando, você, gastando no nosso comércio, né? Então isso faz com que realmente tenha aumentado muito esses lucros para o próprio município. A senhora está falando uma coisa muito importante. Hoje a própria FACESP, né, a Associação Comerciais, elas têm trabalhado muito forte essa questão de gerar o recurso dentro do município. Porque quando o recurso ele fica no município, ele vai gerar emprego, ele vai gerar divisas, e o próprio município também arrecada também, né? Então é uma cadeia, né? É uma espécie de ecossistema aí que a coisa acaba, o próprio investimento ele melhora a qualidade de vida, melhora a economia, melhora tudo. Exatamente. Mas, prefeita, deixa eu lhe falar, falando em desenvolvimento, falando em empreendedorismo, Monte Alto é uma cidade muito aconchegante, é uma cidade muito bonita, né? As ruas largas, calçadas largas, um comércio, as fachadas muito bem produzidas, um povo bonito, simpático, receptivo. É uma cidade também com esse perfil do turismo, né?
Exatamente, né? É muito importante a gente falar sobre isso, né? Muitas pessoas, talvez, que estejam, a nossa audiência, talvez falem, mas aonde fica Monte Alto? Então, você vai entrar lá na página da Prefeitura de Monte Alto e você vai ver que cidade linda, acolhedora, com hotelaria, com ótimos restaurantes, né? Nós temos ali também cicloturismo, nós temos turismo religioso, nós somos a cidade do dinossauro, né? Hoje a juventude tem muito interesse em conhecer realmente sobre a questão da paleontologia. Nós temos museu de paleontologia, nós temos museu de arqueologia e nós temos um museu histórico na nossa cidade. Então, nós temos praça com réplicas nos tamanhos corretos de dinossauros. Então, você aí, pegue sua família, venha conhecer Monte Alto, você vai conhecer um pouquinho, né, da culinária da nossa cidade. Lembrando que na época da Covid, Monte Alto não fez lockdown. Nós fizemos o lockdown inverso. Então, nós não paramos as nossas indústrias. Esse é o resultado desse sucesso que hoje Monte Alto está com as suas contas em dia, pagando antecipado, sem dever a fornecedor. Amenizou, né? Muito. O que nós fizemos à época? Nós monitoramos quem estava positivo. Quem estava positivo, a gente monitorava, ia na casa, oferecia todos os recursos, ali a assistência social, ali a vigilância sanitária. Então, essa pessoa ela tinha que ficar em casa. Quem ficava em casa? Quem estava positivado. Os demais, eles tinham que trabalhar. Porque se a pessoa não morresse de fome, ela ia morrer da Covid. Então, nós optamos para que nada disso acontecesse. E aqui eu quero fazer um parênteses da nossa saúde. Como todo país, e ontem viemos de uma reunião com o doutor Eleusis no Palácio, que vai investir 1 bilhão no estado de São Paulo. Monte Alto está aí nessa porcentagem desse investimento. Toda cidade desse estado, desse país, eu vou dizer assim, ela tem a dificuldade na saúde. Mas Monte Alto tem investido 33%. E o senhor usou uma palavra até que é uma das dificuldades que a gente enfrentou e nós estamos trabalhando para que isso melhore. É a humanização, é a empatia, é o estar próximo da população. Para isso, tem que ter uma palavra, o gestor, ele tem que ter uma palavra que se chama coragem. Coragem para cortar da carne e agir na hora certa, para ter recurso e poder fazer realmente o investimento onde é necessário. Nós vamos entregar na nossa gestão um novo pronto-socorro para a nossa cidade no valor de 5.800.000, não me falha a memória, recurso próprio. Nós vamos entregar para a nossa cidade uma nova unidade de Senai, porque a nossa cidade é uma cidade industrial, é um polo industrial, e aqui já aproveito, buscando novos funcionários. Então, se você estiver na busca do seu emprego, pode ir para Monte Alto, que não falta emprego na nossa cidade. Nós temos pessoas que talvez não queiram trabalhar, mas dizer que falta emprego, não. Os índices são baixos, Os índices são muito baixos e as indústrias e o nosso comércio têm buscado junto ao poder público essa qualificação. Que é fundamental. Que a gente possa aí todo mundo estar no mercado de trabalho. E a empresa, ela tem essa facilidade de ter o profissional preparado ali na sua localização. Exatamente. O que ocorre muitas vezes em muitas cidades, as empresas têm que buscar o profissional fora, porque na cidade não oferece aquela mão de obra especializada. Isso, Monte Alto é uma cidade Monte Alto já saiu na frente, né? Monte Alto é uma cidade industrial, historicamente industrial. Nós temos ali inúmeras indústrias, todas elas pujantes, todas elas em crescimento, com contatos fora do país, isso é muito importante, né? Acelerando aí cada vez mais o desenvolvimento do município. Isso fortalece o nosso comércio, né? E lembrando, e aqui eu quero fazer um parênteses, que como eu sou prefeita, na minha cidade eu tenho um primeiro cavalheiro. E o meu primeiro cavalheiro, que é meu marido, que é o secretário de governo da nossa cidade, sentou junto com a assistência social e ali nós discutimos algo diferente. O que acontece na cidade? Qual é o primeiro órgão que a pessoa fragilizada procura? O Fundo Social. Olha, eu preciso que pague a conta de água, a conta de luz, a conta do celular, pague um aluguel atrasado. Monte Alto trabalhou junto do Fundo Social e Assistência de maneira diferente. Nós não demos peixe, nós ensinamos a pescar. Nós demos a vara, nós demos a condição. Então, nós fizemos um paralelo. O meu esposo, o presidente do Fundo Social, Carlos Retondini, ele arrecada, e arrecada muito pela credibilidade, o histórico dele enquanto advogado, né, enquanto empresário também, que somos. Ele faz a entrega à assistência social. Lá sim, pessoas preparadas, pessoas que têm um grande know-how de trabalho, fazem a entrega e aí ela chega na ponta onde é necessário.
O que acontece em muitos municípios? Se faz política com a fome, com a pobreza e com a miséria das pessoas. Nós não queremos mais fazer assistencialismo. Nós fazemos em Monte Alto promoção social. Nós temos o PAD, que é o Programa de Atendimento ao Desempregado. Pessoa sem nenhum tipo de qualificação, desempregada, ela nos procura, ela fica por 6 meses, ela recebe um salário, ela recebe uma cesta verde, ela recebe uma cesta básica. Um dia da semana ela é obrigada a estudar, nós voltamos ela para o estudo e depois de 6 meses nós fazemos com que essa pessoa ela entre no mercado de trabalho e ali a gente faz um fomento da empregabilidade. Muito bem. Prefeita Maria Helena, fazendo aqui toda uma explanação da sua gestão à frente da Prefeitura de Monte Alto. Prefeita, quero desejar à senhora sucesso. Tenho certeza que a Prefeitura de Monte Alto está em boas mãos. A senhora é uma pessoa, além de ser da cidade, tem toda uma história, uma trajetória muito bacana. A senhora está comprometida com as pessoas, comprometida com Monte Alto. Isso é muito bacana. Então eu só queria pedir para a senhora agora as nossas considerações finais para a nossa finalização. E no segundo bloco vamos ter aqui o Rafael falando sobre inteligência artificial para a gestão pública, legislativo e executivo. Prefeita, por favor. Gostaria de agradecer o convite, muito obrigado. Obrigada pela sua presença no nosso município, também fazendo uma discussão de base para com todos os vereadores, não só de Monte Alto, mas de toda a nossa região. É muito importante que tenhamos bons vereadores, porque eles são a ponte entre a população e o Poder Executivo. E a gente consegue discutir junto onde viabilizar os recursos para que realmente chegue na ponta. Eu quero deixar um abraço a toda a audiência, dizer a você que está nos ouvindo que antes de ser prefeita, antes de ser professora, mãe, esposa, filha, eu sou uma cristã. Eu sou uma pessoa que crê em Cristo. Então você que está nos ouvindo, se por qualquer motivo você estiver muito triste, você deve ter na sua casa uma Bíblia. Faça uma oração, busque lá, porque a Bíblia fechada ela é um livro. Aberta ela é a palavra de Deus que fala no seu coração. Não tenho a Bíblia. Você vai abrir a porta da sua casa, você vai olhar para o sol e você vai encontrar a presença de Deus que vai aquecer o seu coração. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade. A diferença está da forma como nós encaramos essa cruz e nós encontramos Jesus dentro de nós através do Espírito Santo para que a gente possa enfrentar as dificuldades. Não desista. A palavra mais utilizada dentro da Bíblia por Jesus que passou por essa terra é não temas. Coragem. Você é um vencedor. Você é um escolhido de Deus. Talvez você ainda não encontrou o seu caminho, mas faça uma reflexão. E para as mulheres, uma mulher de salto, ela é poderosa, mas uma mulher de joelhos, ela é imbatível. Bora lá que Monte Alto tem trabalho. É isso aí, pessoal. Segundo bloco, Rafael Madureira dos Anjos com a gente aqui na TV Mais Brasil. Até o segundo bloco. Criatividade, transformação, tecnologia, interação, entretenimento e muita informação. Inédito no Brasil com investimento arrojado no mundo streaming e digital. A TV Mais Brasil faz história. Disponível para mais de 200 países. Com uma programação totalmente grátis e democrática. Você pode acessar o conteúdo em qualquer lugar. Através do seu smartphone, tanto no sistema iOS como no Android. O app é gratuito. Nossa interatividade e inovação também está disponível no conforto de sua casa, nos televisores Samsung e LG. Nossa programação é feita com amor e carinho para todas as idades. Tudo isso e muito mais na TV Mais Brasil, a TV da família brasileira. Olá pessoal, segundo bloco aqui da TV Mais Brasil, programa Cidade Inteligente, Mais Humana, Mais Sustentável. Agora aqui com o nosso querido amigo Rafael Madureira dos Anjos,
da Revela Gov e especialista em gestão pública, seja no Poder Legislativo ou Poder Executivo. E vamos falar um pouco do tema que é hoje fundamental e muito importante para as gestões, que é a questão da inteligência artificial. Rafael, boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Cristiano, é uma satisfação estar aqui com você nesse programa extremamente importante e falar um pouquinho sobre a gestão pública. A gente que já é um entusiasta da gestão pública, ouvi suceder aqui uma prefeita falando da questão do municipalismo, da importância de se olhar para o cidadão nas pequenas coisas comezinhas, isso faz toda a diferença. Falando em gestão pública, hoje o grande desafio dos prefeitos é a questão do resguardo, digamos assim. Por que do resguardo? Porque hoje um prefeito, quando ele assume uma gestão, ele já assume ali um passivo de uma outra gestão, que muitas vezes esse prefeito novo que está chegando não consegue ali fazer, dentro da transição de governo, uma auditoria, um levantamento de como estão os contratos, a questão orçamentária é votada do prefeito anterior, ele tem que adequar toda a questão da gestão dele, do plano de governo, onde ele vai estar propondo para tentar executar no primeiro ano, mas ele tem essa questão orçamentária que foi feita pelo prefeito anterior, tem os contratos em andamento, tem obras em andamento. O que você, como especialista em gestão pública, através das ferramentas hoje disponíveis, principalmente a sua especialização, que é a inteligência artificial, qual seria o caminho e qual seria o seu aconselhamento para esse novo gestor que agora estão começando, fazendo que não estamos nem 6 meses à frente das prefeituras? Sim, Cristiano, excelente pergunta. Eu costumo dizer que desde que o mundo é mundo, quem tem informação tem poder de tomar as melhores decisões. E quando você assume uma prefeitura, você precisa, primeiro ponto que eu falo para todos os prefeitos municipais, você precisa fazer uma auditoria externa. Por quê? Porque senão você acaba respondendo por diversos problemas, diversas situações que vieram de gestões anteriores. Então você precisa ter um diagnóstico concreto, até para você poder pontuar. A gente vê muitos prefeitos saindo da gestão pública e a prefeitura, a gestão pública não sai deles. Por quê? Porque eles acabam carregando inúmeros processos e muitas das vezes eles sequer têm responsabilidade direta. Às vezes é um secretário, um servidor que acabou cometendo uma falha e muitas vezes nem tem dolo nisso. Mas ele precisa provar isso, precisa ter informação. E para como que ele tem essa informação? Tendo uma inteligência, olhando tudo que acontece na prefeitura, pagamento por pagamento. E como fazer isso? Com a utilização da inteligência artificial. Não dá mais para o gestor público só ficar olhando com os servidores, com as pessoas de confiança. Precisa de alguém de fora, utilizando essa inteligência, dando relatório para ele para tomar decisão. Independente do dado interno dele. Às vezes ele fala assim, mas não está no portal de transparência a informação. Não tem problema. A inteligência artificial, ela já busca essas informações em diversas bases de dados e traz a informação fácil para o prefeito, para ele poder tomar a decisão, para ele poder ter a melhor informação possível, dando para ele, dando um passo à frente em todas as decisões que ele for sendo tomadas no município. Muito bem, Rafael. É importante na verdade, esse planejamento, né? Ele é fundamental para que o gestor ele possa iniciar de uma forma com segurança e com muito pé no chão. Agora, o que acontece, Rafael? A administração pública, seja ela no executivo ou legislativo, cada um tem o seu papel. O executivo é executar o orçamento, é executar o planejamento da questão do PPA, LDO, que a Câmara aprova. E o papel do vereador, por sua vez, é buscar informações do andamento da execução desse orçamento, dessas obras. E muitas vezes, seja o Poder Executivo que tem um pouco de dificuldade, digamos assim, muitas vezes muita coisa passa despercebido e acaba comprometendo, às vezes, aquele tempo, aquele time da gestão na questão de acesso. O que está acontecendo no diário oficial, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu tenho que fazer, principalmente a questão hoje, o gestor público, ele tem essa questão da Câmara, dos órgãos de controle, ele tem Tribunal de Contas, ele tem Ministério Público, quer dizer, a fiscalização é um cenário muito amplo. Então esse prefeito ele precisa ter essa informação, ele precisa tocar
as suas prioridades dentro da legalidade. O que a ferramenta de inteligência artificial pode contribuir nesse sentido? E mesmo o vereador no legislativo, que ele precisa ali buscar informação, mas não só buscar informação de um convênio específico, mas cadê os dados desse convênio? Quais são os recursos? Quais são o tipo desse convênio? Detalhes. O que a inteligência artificial pode fazer tanto para ajudar o executivo quanto o poder legislativo e principalmente o vereador, que tem esse papel de fiscalização? Excelente pergunta. A gente está falando, eu gosto muito de gestão pública, Cristiano, até contar um fato pessoal aqui. Eu, quando era pequeno, uma das coisas que eu mais gostava de fazer é assistir o horário político e ficar anotando. Naquela época os políticos podiam dar caderninho, tinha aqueles comícios, e eu pegava aqueles caderninhos e ficava anotando, promessa por promessa. E sempre respirei gestão pública. Então aí, já estou mais de 20 anos nessa área de gestão pública, olhando de fato o que acontece no dia a dia do poder público. Então já fui procurador-geral de município, já fui diretor administrativo, já fui secretário de administração de município, já auxiliei o pessoal na Câmara, já trabalhei no Poder Judiciário, então já perpassei por diversos poderes do país. E eu falo de fato, o que a gente precisa na gestão pública? Precisa ter informação de qualidade. E a gente precisa desmistificar a gestão pública, porque às vezes a gente acha que as informações antigamente estavam guardadas às 7 chaves. Hoje a gente dá informação para o gestor poder tomar a decisão, para ele não ficar dependendo de uma pessoa A, B, C ou D no município. Ele precisa ter essa informação para ele se resguardar. Ou como que o vereador pode se utilizar disso? Você imagina, abre-se uma CPI na Câmara, Cristiano, e aí você não tem informação, você pede informação para o município não dá essa informação. A gente já tem essa informação, a gente consegue acelerar o trabalho de uma CPI, por exemplo. O vereador, ele precisa, a gente já está falando quando se fala de inteligência artificial, de cada pessoa ter um assessor pessoal de inteligência artificial. Eu gosto muito de falar de uma propaganda antiga, Cristiano, eu gosto de falar que falava assim: nossa, eu quero um suco de laranja, e daí o garçom vinha lá e falava assim: ah, mas não temos laranja, ah, mas você vai adorar esse suco sabor laranja aqui. E vinha o Alfred, era na época lá o nome do mordomo. E hoje o que a gente já está falando é você ter um mordomo pessoal de cada um dos vereadores, cada um assessor. Então você perguntar para a inteligência, ela vai falar: ah, quanto de recurso tem na assistência social do município? Ele vem e traz especificamente aquele valor. Ah, qual equipamento de saúde está quebrado em qual posto de saúde? Já mostra isso para o vereador. Você imagina a celeridade no trabalho do vereador nisso. Por quê? Como que até então funcionava? O vereador fazia o requerimento e esperava a informação quando ela vinha. Agora a gente tem um empoderamento do vereador. Ele não depende mais de esperar esse requerimento. Na verdade, quando ele faz o requerimento, ele já pergunta por que não foi feito e por que aquele equipamento, por que aquele recurso está parado. E o que é importante que eu costumo dizer? A gente precisa valorizar o poder legislativo, e o poder legislativo precisa entender o poder que ele tem na mão. A democracia, ela começa, termina e continua no poder legislativo, que é de fato quem representa o povo, é o poder de falar, o poder de discursar. E a gente precisa qualificar esse debate. Como que a gente faz para qualificar esse debate? Com informação. Muitas das vezes a gente está passando agora pela votação dos orçamentos, né, Cristiano? Que é o que chama muita atenção. O vereador fala: ah, eu não tenho poder de pôr emenda porque vem o prefeito ou a prefeita e veta depois desse orçamento. E na verdade ele tem sim. Ele só precisa se atentar, que ele precisa indicar da onde ele vai tirar aquele recurso. Se ele conhece a informação, ele consegue indicar, falar assim: ó, que você dedicou um orçamento específico para cá, mas não usou. Eu estou cortando daqui e estou pondo esse orçamento numa prioridade do cidadão, que é ele que recebe na Câmara as dores do cidadão, ele que sabe onde está o buraco quebrado na rua, ele que tem a reclamação de não ter remédio no posto, uma vaga de creche que está faltando, uma vaga em escola. Então o que a gente faz? A gente acelera o trabalho do vereador para ele poder cuidar de questões mais nobres, que é o quê? Cuidar de atender a população, de olhar no olho no cidadão. Porque no fundo, uma democracia, o que vai ter o retorno? Numa empresa, você entrega lucro, você entrega resultado.
Na política a gente precisa entregar voto, vai medir a força dele, o reconhecimento do trabalho de um político é por meio do voto. Então a gente precisa dar espaço para ele poder trabalhar isso, para ele poder trabalhar a sua base eleitoral, para ele conversar com o cidadão, dialogar, assim como a prefeita disse, e de casa em casa conversar. É isso que a gente precisa buscar, não é mais só ficar no mundo virtual, mas ir no dia a dia, utilizar a inteligência artificial, inclusive para ele poder voltar a fazer essas visitas, a ir no dia a dia, a olhar o cidadão, a dar resposta para o cidadão. E de fato, isso muda uma gestão, você conseguir trazer informação e qualificar esse vereador, porque muitas das vezes é o que a prefeita falou, eu era professora e me despertou ir para a política. Não importa a tua formação, seja você cabeleireiro, mecânico, quando você chega na Câmara, a inteligência artificial te permite se apropriar do conhecimento e qualificar suas decisões e te dá celeridade. É como se você tivesse antigamente na agricultura. Eu gosto muito desse exemplo do agro que fica mais fácil aqui pra gente do interior. Você imagina antigamente, para você plantar, você ia na enxada, para capinar, na enxada. Hoje você tem o quê? Você tem máquinas extremamente potentes que conseguem fazer muito mais rápido. A inteligência artificial é exatamente isso, fazer um trabalho mais qualificado, mais rápido, em menor tempo e de custo acessível para uma Câmara Municipal, para um prefeito municipal. E não importa o tamanho, que é importante destacar também, não importa se o município tem 1 milhão de habitantes ou tem 5 mil habitantes, você pode atender do mesmo jeito, do mesmo modo, e o mais interessante, que é essa revolução industrial que a gente vive hoje, você consegue personalizar. Então, na verdade, a inteligência começa a entender como o vereador pensa e começa a, inclusive, fazer as escritas da forma como ele faz, de modo a ficar muito próximo dele e ser mais um braço no dia a dia dele. Quantos vereadores a gente não encontra e fala assim, eu precisava de mais assessor, precisava de mais gente? A inteligência artificial consegue te dar essa qualidade de informação, inclusive deixando o tempo dos seus assessores para poder atender de fato a população e olhar no olho do cidadão. Nossa, Rafael, bacana. Eu acho que o desafio é esse mesmo, é dar segurança a esse vereador para poder exercer o mandato e com foco, né? Agora, já voltando à questão do gestor, principalmente a questão do diagnóstico da máquina pública. O que a Revela Gov, o que a ferramenta IA pode contribuir com esse gestor prefeito? O que acontece? A gente hoje precisa fazer 3 tipos basicamente de monitoramento. O preventivo, o preditivo e o posterior. A gente gosta de fazer antes de acontecer. Então, antes de acontecer uma falha, enquanto você está na gestão, prefeito municipal ou prefeita municipal, você tem a oportunidade de fazer bem feito, de você prevenir os erros. Nem todo mundo comete dolo, porque o que a prefeita falou, às vezes o pessoal acha que todo mundo na política está com intenção errada. Isso não é verdade. Você tem muita gente querendo fazer a diferença na política. O que você precisa? Sempre estar um passo à frente, corrigindo os erros enquanto você ainda está no mandato. Como você faz isso? Com informação. E é isso que a inteligência permite. Então você consegue saber, a secretaria é ocupada por um partido X. Você consegue ter a informação de dentro do que está acontecendo lá e monitorando o que está sendo feito. Porque você precisa ter essa informação enquanto prefeito municipal. Conhecendo. O que se faz hoje? Com a mudança da lei da improbidade, o que o prefeito municipal precisa para não sair da prefeitura e carregar diversos processos? Ele precisa demonstrar que ele não tem dolo, que ele não tem uma vontade livre e consciente de praticar o mal. Que ainda que se tenha falhas, você está falando do município. Você imagina, um município pequeno já tem uma complexidade grande. Municípios maiores têm complexidade muito maior. Então você precisa formalizar, mostrar por meio de documentação que ele não cometeu aquele erro, aquela falha porque ele quis. E que se trata de um erro e não um dolo. E com isso você consegue evitar muitas demandas judiciais. Então a gente consegue atuar no município enquanto ele é prefeito e mesmo depois de ele ser prefeito. Lógico que depois que ele deixou a prefeitura, acaba sendo a posteriori, acaba tendo que remediar alguma ação ou diversas ações que um prefeito tenha contra si, que carregue isso
depois do seu mandato, seja via Ministério Público, seja via ação popular mesmo. Então a gente precisa trabalhar na defesa dele. Enquanto ele está no mandato, ele consegue prevenir, ele consegue olhar isso em tempo real, consegue monitorar isso o tempo todo. De novo, não é uma inteligência artificial que não está acessível, ela está acessível, está disponível, ela já foi reconhecida internacionalmente pelo maior instituto de tecnologia do mundo, do MIT, nos Estados Unidos, Massachusetts Institute of Technology, já foi testada em diversos municípios, já implantada inclusive em capital e no município de Campo Grande, foi premiada internacionalmente e mostra que veio para ficar, para fazer toda a diferença, permitindo que o prefeito municipal tenha a melhor informação para poder fazer a melhor gestão da sua cidade. Isso aí, professor. Uma explanação fantástica e muito importante aí em relação aos nossos gestores, em especial aos nossos prefeitos. E eu gostaria que você também colocasse, Rafael, essa questão, por exemplo, gestão de contratos. Porque o que acontece? O mundo do Poder Executivo, ele é muito dinâmico. O setor de compras e licitação é o setor que a todo momento ele está ali funcionando 24 horas. Digamos assim, os processos de compra, licitação, pregão, enfim. E aonde a maior parte dos prefeitos tem os apontamentos. O que no caso aí, de uma forma específica, essa pauta da gestão de contratos, a questão do setor de compra e licitação, a IA pode contribuir? Perfeito, eu vou dar exemplos práticos para a gente não ficar só na teoria. Eu gosto muito da prática, eu falo que na prática a teoria é outra, né? Então o que a gente tem? Você pega, por exemplo, empresas punidas. Você não pode contratar com empresas punidas, você tem que tomar diversas cautelas. Inclusive, se você já está contratando, ela já está fornecendo serviço para a prefeitura e ela acaba recebendo uma punição, você tem que tomar muito cuidado, muita cautela na renovação contratual. E o que a gente verifica nas prefeituras de fato? Que não se tem essa cautela. Ou seja, você faz pagamento para uma empresa que não poderia receber esse pagamento. O que ocorre? Esse pagamento ele é nulo. Quem vai ser responsabilizado depois pela devolução desse recurso, do lucro que a empresa teve com esse pagamento? O gestor municipal. E ele precisa ter alguém alertando ele. Dá para fazer isso na mão com os diversos contratos da prefeitura? Não dá. Precisa de inteligência. Então a inteligência artificial faz esse monitoramento contínuo e alerta. Quando a empresa é punida, ela vai lá e alerta. Prefeito, a empresa X que você está contratando, ela está punida. Então você precisa startar um processo de compra, porque às vezes estava numa expectativa de se renovar aquele contrato. Você precisa startar um processo de compra, fazer todo o planejamento para poder contratar, fazer uma nova licitação. Porque se você renovar aquele contrato, acaba sendo uma nova contratação e aí você pode ser responsabilizado na pessoa física. E o que a gente quer? Proteger o gestor. Esse é o objetivo, é dar resguardo para ele. Porque é muita responsabilidade na mão de um prefeito municipal e acaba muitas das coisas atingindo a vida, a esfera privada dele, a questão do patrimônio que muitas das vezes ele demorou a vida inteira para construir. A gente pega diversos ex-prefeitos que acabam tendo problema com a justiça e muitas das vezes os problemas não foram deles. Então o que a gente faz nesses casos? A gente faz toda uma perícia técnica especializada para poder mostrar o que ocorreu de fato e dar a melhor defesa para o prefeito municipal, para ele poder ter a cautela, poder ter segurança e poder se defender adequadamente. Estando na gestão, esse trabalho pode ser feito no preventivo. Quando? Todos os dias, porque a inteligência artificial ela não dorme, ela não cansa, ela não precisa descansar e ela consegue já trazer uma atividade qualificada para o servidor da prefeitura. Então, em vez do servidor ter que ficar preenchendo planilha, preenchendo um bando de papel, a inteligência artificial veio para facilitar o trabalho do servidor municipal, inclusive valorizando, para que ele deixe de fazer a atividade repetitiva e ele possa cuidar de atividades mais nobres, de decisão, de pensar, de planejar. E onde entra aí o controle interno, tanto da Câmara quanto da Prefeitura? O controle interno, ele é o corresponsável, ele precisa fazer esse monitoramento.
Eu vejo muitas das vezes os municípios e a Câmara fazendo esse monitoramento, às vezes com o mesmo software contábil da prefeitura. Eu não considero uma decisão adequada. Por quê? Você precisa fazer um controle independente do município. E às vezes pode ser que o problema seja alguma falta de amarra no software. Vou dar outro exemplo específico. O empenho, é feito o empenho e aí você vai ter a execução contratual. Você não poderia pagar um valor acima do empenhado. E de fato, na prática, Cristiano, a gente vê pagamento sendo realizado superior ao valor empenhado. Ou seja, um crime de responsabilidade fiscal. E por que isso é feito? Porque não se tem uma amarra adequada. Precisa ter uma inteligência artificial olhando isso e facilitando o trabalho do controle interno. Seja o controle interno do próprio órgão ou até mesmo o controle externo, a Câmara enquanto controle externo do Executivo também, olhando tudo o que está acontecendo e podendo fiscalizar de uma maneira adequada. Porque de fato, a Constituição Federal de 88, em que se pese o poder ser legislativo, mas uma das atribuições mais importantes do poder legislativo no município é fazer a fiscalização. E como fazer a fiscalização sem informação? Ela fica deficiente. Então o que a gente faz? Dá essa informação para que ele possa fiscalizar de fato. E repito, desde que o mundo é mundo, quem tem informação tem poder de tomar as melhores decisões. Muito bem, Rafael. Rafael, eu gostaria já de deixar você, já nós partindo já para a finalização da nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco da empresa, como a empresa foi criada, o foco da empresa e hoje, a nível de Brasil, onde vocês têm atuado muito forte e qual seria a sua mensagem final da sua entrevista? Olha, a empresa já vem do meu trabalho de doutorado, na verdade, pelo ano de 2016, a gente começou enquanto empresa, no formato atual está desde 2020, a gente atende diversos órgãos, seja Ministério Público, seja município, câmaras municipais, CPIs. Então, o que se tem de demanda no poder público, e normalmente quando o pessoal fala assim, esse problema é muito difícil de resolver, conversa com a gente, porque a gente consegue fazer um diagnóstico correto, consegue olhar o que ninguém está olhando, consegue dar informação de qualidade e normalmente quando aquilo que parecia impossível, a gente consegue detectar isso. Isso começou lá na USP, no meu doutorado, e hoje já está nos Estados Unidos, no MIT, e a gente está trazendo isso para o dia a dia das cidades brasileiras. Em todos os estados a gente tem entrada aí, em diversos estados, e estamos aqui para atender agora, especialmente nesse momento aqui, o estado de São Paulo, né, que é onde a gente nasceu, e é interessante isso, Cristiano, que a gente acaba às vezes tendo mais entrada em outros estados e até em outros países, e a gente quer de fato beneficiar a população do nosso estado, isso é fundamental. Esse é o nosso objetivo, dar informação de qualidade para os gestores públicos, porque isso vai refletir no serviço público prestado para o cidadão. Vai ter um serviço melhor, vai ter uma melhor qualidade da política pública. E é importante, em alguns estados já está acontecendo, de que se o gestor não faz o planejamento público adequado, ele vai ser responsabilizado por isso. Ou seja, é melhor prevenir do que remediar. Isso aí, Rafael. E tem outra, gente. A Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios, junto com a Confederação Nacional, Rafael é nosso grande colaborador, é nosso palestrante dos eventos de inovação e é isso que ele está colocando, é fundamental para que tenha prudência, para que o vereador possa desenvolver o mandato com responsabilidade, o prefeito possa ter tranquilidade à frente da gestão, porque realmente os desafios são muitos e de uma forma permanente. Então, como o Rafael falou, tem que ter essa necessidade de ter essas ferramentas para poder contribuir com a gestão. Rafael, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui conosco e tenho certeza que você deu uma colaboração muito importante aos nossos vereadores e aos nossos prefeitos. Eu que agradeço, Cristiano, uma boa noite a todos que nos assistem aqui e precisando, ficamos à disposição. Vai ser o maior prazer poder empoderar os vereadores, os prefeitos municipais, dar informação de qualidade para fazer a diferença e deixar um legado no seu município. Pessoal, até a próxima, nosso próximo programa. E um grande abraço a todos, uma ótima semana, um bom final de semana. Fica com Deus.